Eu sou a professora de Ciências Leonora Batista Campos. Estou com você hoje para mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje é impacto ambiental por ação humana. Espero que com a aula de hoje você venha conhecer os impactos ambientais causados pela ação humana, você venha diferenciar os impactos ambientais naturais e os provocados pela ação do homem, identificar as causas e consequências desses impactos para o meio ambiente, para os seres vivos e também reconhecer ações responsáveis para diminuir esses impactos ambientais. Então, na aula anterior, nós falamos aqui sobre impactos ambientais por fenômenos naturais. Falamos dos terremotos, dos furacões, da erupção vulcânica, dos tsunamis, tempestade, falamos aqui das inundações. Hoje nós vamos tratar dos fenômenos naturais por ações humanas. O que o homem tem feito no ambiente que tem proporcionado esses impactos ambientais. Falamos aqui na aula anterior que impacto ambiental são todas essas alterações que ocorrem no ambiente, que trazem às vezes consequências significativas, que alteram aí o meio ambiente, que alteram a vida das pessoas. Então, nós hoje vamos tratar desses impactos ambientais aqui e que são os mais diversos. Nós vamos encontrar aí impactos ambientais que vão trazer consequências aí para o ar, para a água, para o solo, para as águas. E a gente vai ver que esses impactos ambientais, muitas vezes, não importa se ele foi causado pelo homem, se ele foi de uma forma natural, mas esses impactos ambientais, de certa forma, eles comprometem as gerações futuras, geralmente eles comprometem a nossa biodiversidade, comprometem aí os recursos naturais, então eles trazem aí consequências que a gente não consegue mensurar no momento de um impacto. Então vamos lá. Os impactos ambientais que nós vamos trabalhar aqui hoje, que é por ação humana, nós vamos ver alguns, são muitos. Se a gente fosse enumerar aqui, não daríamos conta. Mas hoje nós vamos aqui priorizar alguns, que é a chuva ácida, a erosão, a poluição do ar, da água e do solo, a destruição da camada de ozônio, aquecimento global, rompimento das barragens de rejeito de mineração mariana e Brumadinho em Minas Gerais. Então, são esses os impactos que a gente vai tratar aqui hoje. Isso diz que nós temos muitos outros que depois você pode estar aí pesquisando, pode estar aí buscando aí na internet, nos livros, outros impactos ambientais, além desses aqui. Então, vamos aqui primeiro falar um pouquinho da chuva ácida. Primeira coisa que eu quero falar para você é que a chuva que nós temos aí no dia a dia, ela é ácida. Se a gente for medir aí a acidez dessa chuva, ela vai dar mais ou menos em torno de 5,6. Mas por que a chuva naturalmente ela é ácida? Porque nós temos aí, pelos próprios fenômenos naturais, pela própria natureza, nós temos aí substâncias que na atmosfera faz com que essa chuva se torne ácida. Vamos imaginar aqui a erupção vulcânica. A erupção vulcânica ela libera muitos gases, inclusive fumaça, calor, temperatura, inclusive aí ela libera grande quantidade de enxofre. E nós vamos ver que esse enxofre, por exemplo, ele reage com o oxigênio do ar e forma o dióxido de enxofre. Nós temos também, de forma natural, a nossa própria respiração aí, que nós, as plantas, libera para o ambiente o gás carbônico. Nós temos liberação de gás carbônico que é feito pela decomposição pelos fungos e as bactérias que fazem o processo de decomposição, liberam gás carbônico para o ambiente. Esse gás carbônico, em contato com a água, ele vai formar o ácido carbônico. Então, imagine vocês que o dióxido de enxofre reage com a água, forma o ácido sulfúrico. Esse gás carbônico reage com a água, forma o ácido carbônico. Então, você está percebendo que a água da chuva, quando ela entra em contato com a atmosfera, ocorrem essas reações aí e ela fica, de certa forma, por causa da acidez, né, dessas substâncias ácidas que tem na atmosfera, a chuva se torna ácida, mas nada que venha comprometer aí nem a nossa vida, nem a vida, né, dos seres vivos no geral. Mas o homem, né, pelas ações aí de agravamento da poluição, pode sim acumular maior quantidade dessas substâncias no ar e
fazer com que a chuva se torne muito mais ácida. Isso vai acontecer muito nos grandes centros, por causa das indústrias que liberam muita quantidade de substâncias ácidas. Também, até pelo próprio combustível, a queima do combustível fóssil, que no caso aí são a queima do óleo diesel, da gasolina, vai liberar muito gás carbônico. E nós vamos ver que esse gás carbônico, em grande quantidade, reage com a água, produz o ácido carbônico. O próprio enxofre forma o dióxido de enxofre, que reage com a água, forma o ácido sulfúrico. Então, maior quantidade desses gases, vai ocorrer o quê? Maior acidez. Então, a chuva nos grandes centros, principalmente, ela pode se tornar ácida aí, com pH aí de uns 4,5 até menos, né? Então, quanto à acidez da água, né, da chuva, ela pode ser medida aí, que existe uma escala, que é o potencial de hidrogênio, que é o pH, que a gente mede aí a acidez de uma substância, que dá para medir, para saber se uma substância é ácida, se ela é neutra, se ela é alcalina. Então, é dessa forma que a gente mede o grau de acidez de uma chuva. Então, a chuva ácida, ela vem por fenômenos provocados pelo próprio homem, onde ocorre grande liberação de dióxido de enxofre, de dióxido de nitrogênio, e tudo isso vai para a atmosfera. E esses gases, eles vão reagir com a água, formando os ácidos, que vão contaminar essa chuva, ela vai contaminar o solo, ela vai contaminar a água e, com certeza, vai ocorrer a morte dos seres vivos. Então, essa chuva ácida, em contato com as folhas, por exemplo, das plantas, elas faz com que as plantas percam as folhas. As plantas perdendo as folhas, vai ocorrer o quê? Comprometer o processo da fotossíntese. Porque nós já vimos que a fotossíntese ocorre nas folhas. Não tendo folhas, então a planta vai ficar com um desenvolvimento adiado. Ela vai ter um retardamento aí mesmo no seu desenvolvimento da planta. E por que não dizer também nas raízes? Porque as raízes também, de certa forma, elas atrofiam e com isso vai dificultar aí o desenvolvimento das plantas. Lembrando que se as plantas elas foram atingidas, vai atingir também a cadeia alimentar. Porque a cadeia alimentar não é uma sequência de indivíduos ligados pelo alimento, onde ela começa sempre com os produtores. O produtor é a base da cadeia alimentar. Os produtores, as plantas sendo comprometidas, vai comprometer também os outros seres vivos. Sem contar também que a chuva ácida ela vai comprometer o solo. O solo ele vai se tornar mais ácido, com isso vai dificultar a fertilidade do solo. E com isso as águas também vão ficar mais ácidas, vai ficar difícil de ocorrer, a chuva ficando muito ácida, ela vai transferir essa acidez para os rios. E com isso vai ocorrer muita morte de seres vivos, vai dificultar a vida aí dos seres que vivem na água. Lembrando também que a chuva ácida, ela ocorre mais nos grandes centros por causa da poluição e ela vai reagir também em monumentos aí de estátuas que é formada por carbonatos. Então, essas estátuas, elas de mármore, por exemplo, o mármore ele é constituído por carbonatos. Em contato com o ácido, vai ocorrer o quê? Vai acontecer a degradação desses monumentos, dessas estátuas, e isso vocês vão ver que vai, percebe aí na gravura, né, a estátua aí. Então, vocês vão vendo que todas essas estátuas de mármore, elas acabam sendo degradadas em contato com a chuva ácida. Vai, como eu já disse, afetar o desenvolvimento da planta aí por causa da fotossíntese, que vai ser desestruturada aí na cadeia alimentar, e também vai ocorrer aí um solo improdutivo. O que é um solo improdutivo? É um solo que não é fértil, que não vai dar prosseguimento às plantas. Ele não vai ser um solo bom para cultivar. E, além da chuva ácida, nós temos aí um outro impacto ambiental provocado pela ação humana, que é a erosão. A erosão, ela ocorre também, que é um desgaste, né, do solo. Podemos dizer também que é um desgaste aí também de rochas. Então, essa erosão ela acontece com um desgaste onde água, vento, chuva vai carregando aí esses sedimentos do solo, essa riqueza do solo, essa fertilidade.
e aí vai deixando o solo nu, um solo descoberto. Porque a cobertura vegetal, as plantas, as árvores, ela de certa forma é a roupagem do solo. Então, quando chove, essa vegetação ela absorve a água da chuva, leva, né, as raízes das plantas, mantém essa água aí no subsolo, que vai formar os lençóis freáticos, e isso, quando o solo ele está nu, ele está desprotegido, então, o que vai acontecer? A chuva vem, vai carregando todos esses sedimentos para os rios, que pode acontecer aí o assoreamento dos rios. E também, a gente vai ver também que a erosão ela vai interferir também na fertilidade do solo, porque se o solo ficou nu, ficou um solo desprotegido, sem substâncias férteis nenhuma, então esse solo não vai ser um solo para plantar. E também a erosão, ela traz aí carrega toda a matéria orgânica do solo, deixando o solo desprotegido e improdutivo. A poluição é também um fator que você já ouviu falar demais, a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo. E a gente não pode deixar de fazer menção aqui da poluição, porque nós convivemos todos os dias com ela. São queimadas que liberam aí grande quantidade, né, de substâncias tóxicas. É a própria descarga dos automóveis, né, que os automóveis queimam os combustíveis, libera aí muita quantidade de gás carbônico. Nós, de certa forma, essa poluição, mesmo ela sendo acidental ou mesmo ela provocada pelo homem, ela traz aí impactos negativos, consequências desastrosas para os seres vivos. E, atualmente, nós podemos dizer que a poluição ela é um problema ambiental. Por quê? Porque em todos os lugares hoje que você anda, de certa forma, você tem um tipo de poluição. E a poluição, ela se estende, né, ao ar, à água, ao solo. E por isso que nós temos que pensar aí nessa poluição do ar e medidas para diminuir essa poluição. É o resultado aí, a poluição do ar, de lançamentos dessas substâncias poluidoras, né, descargas aí, chaminés das indústrias, vai liberar aí essa grande quantidade de gases que vai poluir, que vai trazer aí para o ar um ar impróprio para respirar. Sem contar também que nós temos aí poeiras, nós temos aí produtos dos aerosóis, nós temos também fumaças, presença de ácidos na atmosfera, tudo que contribui demais para que a poluição ela se agrave a cada dia. Não poderia deixar aqui de falar para você de uma cidade que na década de 80, que é a cidade de Cubatão, localizada em São Paulo. Se você não conhece a história dessa cidade, você vai pesquisar, porque você vai conhecer a história de Cubatão. Cubatão, em mais ou menos aí na década de 60, foi tido aí como um polo industrial. Criou-se ali muitas indústrias, de certa forma trouxe um crescimento econômico, né, para aquela cidade. E essa cidade, com o passar do tempo, ela foi considerada o Vale da Morte. Pensa para vocês verem uma cidade sendo considerada o Vale da Morte. Então a ONU, ela considerou Cubatão como a cidade mais poluída do mundo. E aí essas indústrias, né, que foram criadas lá, de certa forma, as pessoas, a população pagou um alto preço aí por esse crescimento econômico, porque eles tiveram assim como retorno um alto índice de poluição. A cidade, ela trouxe várias consequências para as pessoas, muita quantidade de aborto, crianças nascendo com anomalias, dificuldade respiratória, as pessoas passaram a ter muitos problemas respiratórios. Eu lembro que na época da década de 80, não se falava em outra coisa se não fosse a poluição na cidade de Cubatão. Mas eu não trouxe esse fato para você só para contar a história de Cubatão, mas foi para falar para você que a cidade de Cubatão ela conseguiu recuperar. E na década de 90, a ONU já considerou Cubatão, né, como um símbolo de recuperação ambiental. Ela conseguiu dar a volta por cima, ela conseguiu aí, pelas leis ambientais, ela conseguiu colocar aí filtros nos chaminés das indústrias e com isso, lógico, diminuiu o índice de poluição,
chegando a reduzir aí 90% da quantidade de poluição que antes tinha. Melhorou a qualidade de vida das pessoas, melhorou a qualidade de vida da população e Cubatão aí hoje é considerada e é pelo que ela já foi antes, né? Em relação ao que ela já foi antes, hoje ela é considerada um exemplo para todas as outras cidades. Não que lá não tenha poluição, lá tem poluição, ainda tem muitas medidas aí de fiscalização, mas em comparação com o que era, ela hoje é um exemplo para todos nós. A poluição da água, ela ocorre, né, através da poluição sedimentar, poluição biológica, poluição térmica, poluição por agentes químicos. E a poluição da água também ela traz consequências graves. Por exemplo, a poluição sedimentar vai ocorrer por essas partículas em suspensão na água. A poluição biológica ela vai ocorrer por esses detritos domésticos que são lançados nos esgotos e que vai ocorrer aí a proliferação de muitos micro-organismos. A poluição térmica que vai aumentar também a temperatura da água e, de certa forma, dependendo da temperatura, ela não é ideal para os seres vivos, ela vai aí comprometer o ecossistema. E também a poluição por agentes químicos, que a gente sabe que tem muitos, porque seja intencional ou por algum desastre aí, pode acontecer aí da poluição química nas águas, que são esses resíduos que vai ser lançados na água, que vai comprometer. O agravamento do efeito estufa, que é um fenômeno natural, que mantém a vida na Terra, nós já tratamos disso aqui, o agravamento que foi feito pelo próprio homem, a liberação de gases, que aumenta a quantidade de gases do efeito estufa, e aí com isso vem o aquecimento global, que consequência do desmatamento, alterações climáticas e tudo mais que nós já tratamos aqui nas nossas aulas anteriores. A destruição da camada de ozônio também a gente não pode deixar de falar, porque é uma ação humana, é a emissão de gases poluentes como clorofluorcarbono, que destrói a camada de ozônio e vai também comprometer a vida animal e vegetal, que também nós já tratamos nas nossas aulas anteriores. Quero também fazer menção aqui, não podia deixar de ser solidários aqui com a nossa população mineira também, de Brumadinho e de Mariana. Na aula anterior eu mencionei aí o rompimento dessas barragens, que trouxe aí impacto ambiental, uma catástrofe ambiental, um crime ambiental, e que trouxe consequências muito graves de perdas de vidas, de problemas ambientais mesmo na água e também no solo. E que a gente não tem nem ideia da dimensão desses impactos aí para as populações futuras. Então, nós temos aí o ano passado, né, o rompimento da barragem de Brumadinho. Nós somos solidários com você, dessas comunidades, dessa cidade. Sabemos da sua dor, a sua dor também é a nossa, porque nós estamos com você aí nessa batalha, nesse luto, nessa insatisfação, porque nós sabemos como esse impacto ambiental, ele desestruturou, de certa forma, as famílias, a própria comunidade. Nós sabemos que o rompimento dessas barragens, elas trazem aí morte para os rios, essa lama, ela comprometeu a vegetação da região, ela destruiu muitas a mata ciliar e também esses resíduos da mineração, eles vão afetar completamente o solo, afetando o próprio pH da terra e também essas alterações do solo vai dificultar o desenvolvimento de espécies futuras. As principais consequências do impacto ambiental são muitas, né, que nós já falamos aqui em outras aulas, é a alteração climática, extinção de espécies, aumento do nível do mar, o desaparecimento dos rios, poluição do ar e a diminuição da qualidade de vida. E o que nós podemos fazer para resolver essa situação? Nós temos diminuir os gases poluentes, o reflorestamento, fazer a reciclagem, utilizar adubos orgânicos, reduzir o consumismo, fazer a coleta seletiva, preservar o meio ambiente. Então, eu quero deixar aqui para você algumas atividades que são poucas para você aí pesquisar, para você interagir aí, verificar se realmente durante essas aulas que você está vendo, que as aulas de ciências, todas são sequenciais, né? Todas a gente sempre está voltando no mesmo assunto, são assuntos já vistos anteriormente nas aulas e que você pode fazer um bom uso deles, né? Até a próxima, espero que você tenha gostado da aula e te aguardo aí
na nossa próxima aula semana que vem. Até a próxima!